Olá, meus queridos, boa noite. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Geografia. Para migração, aqui já estamos no 4º ano, do ensino fundamental 1, a migração forçada, que é a migração, dos negros que vieram para o Brasil, que foram escravizados, que vieram para cá trabalhar. Nessa figura, nós temos aqui a região da onde vieram muitos negros, Moçambique, Angola, Congo, da Guiné, e foram para onde, Boa parte do país e Rio de Janeiro. Muito livro aqui, ele fala que no sul, depois da abolição da escravatura, muitos negros foram para o sul para trabalhar, porque a mão de obra, ela precisava ser mais bem distribuída. Então, muitos negros foram para o sul trabalhar, alguns ficaram, outros voltaram. Aí, pela imigração aqui, você consegue perceber por que na Bahia e em São Mateus, no Espírito Santo, tem um número considerável de negros. Foram são os descendentes de escravos, que continuaram ali. São pessoas que descendem de escravos e que moram ali, O processos imigratórios no Brasil. A imigração italiana, como a gente já disse, teve o seu apogeu entre 1870 e 1920. O Brasil, pessoas que trabalham com gado, convidavam os italianos para vir trabalhar. Mas quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma realidade muito precária. Isso que muitos voltaram e espalharam a notícia lá de que não era para vir para o Brasil, que era análogo a um trabalho escravo, porque se pagava pouco por muito trabalho, tá? Então, muitos dos italianos que para cá vieram para o Novo Mundo tentar a vida, voltaram para lá. Nem todos ficaram aqui, mas uma grande parte ficou, tá? A contribuição. Esses imigrantes, eu já disse, eles trazem seus costumes, sua comida, o seu linguajar, os seus costumes, a sua tradição. Por exemplo, os africanos trouxeram as palavras acarajé, banguela, caçula, cafundó, canjica, cafuné, dendê, farofa, fubá, africanas, da língua iorubá, nagô. Então, são contribuições do povo negro para a formação da linguagem do povo brasileiro aqui, da nossa linguagem, As comidas também. No livro Escravidão, de Laurentino Gomes, de 2019, lançado ano passado, ele fala sobre isso. Ele queria, na verdade, saber o que o povo europeu comia antes de conhecer o negro e o índio, porque é do índio e do negro o consumo de aipim, batata doce, mandioca, batata normal, milho, grande parte dos alimentos que fazem parte da nossa comida brasileira vem dessas etnias, dessas culturas. Os afrodescendentes, eles não oraram só com as palavras, mas também com os instrumentos musicais, com a alegria, com a dança, o pensamento de uma corrente etnocêntrica, ou seja, de pessoas que consideram a sua cultura superior à outra, A capoeira, ela é da cultura africana. Ela era uma dança que virou uma luta como forma de defesa, porque o homem branco tinha a arma de fogo na mão e o negro tinha o próprio corpo. Então, ele usava o próprio corpo para se desvencilhar das amarras, dos feitores, da arma de fogo, e foi proibida a capoeira por muitos anos no Brasil. Ela ainda é mal vista, com conceito de lá de trás. Então, existem certos conceitos que eles ficam arraigados na nossa sociedade. Do povo indígena, nós temos a contribuição dos cestos, dos cestos, tanto dos vasos quanto as panelas de barro, a gente sempre pensa que é do negro, Muitas coisas que era do índio passa a ser do negro e vice-versa, porque eles conviveram boa parte do tempo da nossa história do Brasil juntos na senzala. O negro, ele foi
colocado junto com alguns indígenas. Não resolveram substituir tudo de uma vez. Vão pegar todos os índios, jogar de volta na mata e vão pegar negro. Não foi bem assim. Muitos negros acharam refúgio nas matas. E quem deu esse refúgio foram os índios. Então, por exemplo, a farinha de mandioca é do índio, né? O cultivo do linho, do tear é do índio. A construção de panelas de barro é do índio. A construção de cestos é do índio, né? O meu penacho, olha, adoro esses penachos, essas penas, é indígena, né? Os colares de semente é do índio. E para ele não é só um adereço, não é só. Tem também uma importância religiosa, né? As guias, os colares, assim também para o negro. Os colares que os negros, que as negras usam, são guias, são como se fosse um terço para o católico, né? E que para esse povo tem um significado maior. O povo indígena, ele também contribuiu para nomes de lugares, para nomes de comida, para a língua portuguesa, tá? Nomes de gente como Ubiratã, Jacira, Iracema, Tainá, Cauã, vários lugares com nome indígena, Tijuca, Itaipu, Ipanema, Jacarepaguá, Itapeba, nome de frutas como abacaxi, nome de lugares, Butantã, Piracicaba, em São Paulo, né? Não importa onde se vivia, qualquer brasileiro já teve contato com uma infinidade de palavras indígenas. Uruçuquara é uma palavra indígena, é do indígena que a gente pegou esse costume, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? O europeu, o italiano, tomava banho dia de sábado, ou às vezes não tomava, passava dias sem tomar banho, porque o inverno rigoroso da Europa não favorecia banhos todos os dias, né? Os melhores perfumes são os franceses, porque eles não tomavam banho todo dia. Então, eles precisavam de uma boa colônia para disfarçar o aroma, né? O azedume. E esses costumes, eles vão passando de geração em geração, né? O fato palavras como jacaré, jabuti, arara, irapê, capim, guri, caju, maracujá. Olha, guri se fala tanto no sul, né? A gente pensa que é do gaúcho essa palavra. Não é, de origem indígena. Se tornou deles. Então, essa miscigenação étnica e cultural forma o nosso país. Maracujá, canoa, pipoca, isso é comida indígena e contribuição dos indígenas. Tá vendo? Nas palavras, nos costumes. Os índios, através de sua forte ligação com a floresta, descobriram nela uma variedade de alimentos como a mandioca, o beiju, o mingau, são derivados dessa mandioca, né? O guaraná, utilizados a contribuição dos alemães. E quando a gente fala de alemão aqui no Brasil, a gente remete a Domingos Martins. Olha aqui a entrada da cidade. Uma construção que vai marcar uma moradia, forma de manter os costumes na arquitetura. O clima também favorece essas construções compridas, né? Uma forma de aquecer durante o inverno, que lá é mais rigoroso que aqui. As temperaturas lá são mais baixas do que o nosso inverno aqui. Isso está relacionado ao relevo, à altitude. Lugares mais altos são mais inverno. Lugares mais planícies não têm invernos tão rigorosos, né? Ainda mais nós que somos um município litorâneo, né? Que o mar está muito próximo da gente. Lá eles estão próximos às montanhas, então influencia na vivência deles. Há anos eles contribuíram na culinária, no queijo, no vinho, nem da língua portuguesa. No Brasil, em 1808, fugindo de Napoleão, Dom João VI passa o rodo nos bancos de lá, nas joias, na riqueza de lá, e vem para cá. E quando ele volta para Portugal, ele faz a mesma coisa aqui no Brasil. Ele passa o rodo no Banco do Brasil e o filho dele acaba tendo que se virar, né, fazer malabarismo para conseguir contornar esse desfalque. Então, o povo brasileiro, ele herda também os portugueses esse oportunismo, né? Esse jeitinho de querer passar a perna, de querer se dar bem. Isso é uma desculpa aí quem é descendente de português, mas é uma verdade, né? Trilha,
No folclore brasileiro, são de origem portuguesa a crença em fantasmas como a cuca, o bicho-papão, o lobisomem. Muitas lendas e jogos infantis, como as cantigas de roda, é de origem portuguesa. Pratos também, como o bacalhau, as bacalhoadas, né? Os assuntos do quinto ano. A migração no Espírito Santo, que eu acabei falando lá atrás um pouco sobre isso, né? Priorizou aqui no Espírito Santo, então, as etnias que predominam aqui no Espírito Santo, um dado de 2016, ó, não é tão antigo. Por cor, segundo o IBGE, de 2012 a 2016, a cor do Espírito Santo que predomina é a cor parda, ó, em 45,3 declararam pardos e depois em 2016, 46,7 declararam pardos. Por que eu estou usando a palavra declararam? Volto a dizer, a cor ela é autodeclarada. Nós temos que lembrar o seguinte: muitas pessoas têm vergonha de assumir que são negras, porque eu já disse para vocês que a palavra pardo é antiga, lá da época de 1889, 1888, quando estava terminando a escravidão, que para poder reconhecer quem era misturado, digamos assim, ou já era liberto, aquele ali é pardo, né? Como se ele fosse menos ruim, infelizmente, era essa a denotação que davam. Então, essa informação que eu estou dando está no livro Negro e Negritude, tá? Se você soma a quantidade de pessoas no Espírito Santo de cor escura, é maior. Ano passado, 2019, saiu uma reportagem em novembro do ano passado, mostrando que o Espírito Santo tem a maior parte da população negra. Todavia, é a parte que menos tem remuneração, educação, está em defasagem quando comparado com as outras etnias, no emprego, no mercado de trabalho, em concurso público, em vários setores. Isso é um reflexo de um preconceito que eu já trabalhei com vocês em uma dessas videoaulas. O mapa da desigualdade, olha só, o índice de desenvolvimento humano ele varia de 0 a 1, sendo que não existe um país com totalmente 0, né, 0,0, e nenhum país totalmente 100%. O índice de desenvolvimento humano é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade, dentro desses 3 quesitos: educação, saúde e renda. E aí nós temos os países no mundo e o índice de desenvolvimento humano pelos estados brasileiros. Então, olha o mapa da desigualdade. No mundo, o IDH, o melhor é o da Noruega, seguido da Austrália, e em terceiro lugar está a Holanda. O Brasil, ele está em 84º lugar, ou seja, 84. Ele está bem lá atrás, no índice de desenvolvimento humano maior. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Isso explica, com certeza explica por que recebe tantos imigrantes, né? Olha, os piores IDH no Brasil. Acre, com 0,69, Sergipe com 0,68, Alagoas com 0,64, Paraíba com 0,66. Espírito Santo é o local onde mais morrem mulheres por feminicídio, e morrem simplesmente pelo fato de serem mulheres, de ganhar mais, de ocupar um status melhor do que o homem. O homem achou no direito de chegar em casa bêbado, bater na mulher e matou, porque matou, entendeu? Normal, como se isso fosse normal, isso não é normal. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Nós, mulheres, temos uma parte nisso, porque quem criou os homens foram as mulheres. E nós, mulheres, temos que começar a conversar com os nossos pequenos homens, desde cedo, que homens e mulheres são iguais perante a igualdade e direitos para trabalho, para respeito,
que por ser homem ele não pode bater, ele não pode exigir, que lavar uma vasilha não cai a mão. Fiquem com Deus, tenham um bom estudo, tá? E até a nossa próxima videoaula.